meus cumprimentos para o auditório, os colegas professores do curso de Filosofia que estão aqui, o professor Fernando, a professora Camila, o professor Samuel e mais alguns que eu não posso não estar vendo aqui no momento. Mas meus cumprimentos a todos e vamos dar seguimento às nossas atividades do período da noite. Hoje nós temos aqui o nosso convidado da PUC, de Curitiba, né, da PUC Paraná, que é o professor César Candiotto. Ele é professor do curso de Filosofia, graduado em Filosofia e em Teologia, estuda Foucault há mais de 10 anos. Eu o conheci em 2010, por aí, na Unicinos, num colóquio sobre éticas contemporâneas, e desde então que o professor Candiotto pesquisa Michel Foucault. Ele é editor da revista de filosofia, a revista Aurora, lá na PUC. Ele é professor convidado da Universidade de Lille, na França. Ele já desenvolveu vários projetos em filosofia contemporânea, principalmente relacionada a Foucault. Também já publicou alguns livros nessa área, né? Foucault e a Crítica da Verdade. Organizou outros livros, Foucault e o Cristianismo. E nós temos o prazer, a honra de tê-lo conosco. É uma grande alegria para nós. E seja bem-vindo, professor. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer ao convite que foi externado pelo professor Nilo César Silva, também mediando, né, o convite dos outros organizadores do evento, a professora Regiane Colares, Fernando Gimbo, Camila Prado, Luiz Celestino. Então, parabéns pela organização desse evento. A gente sabe o quão difícil é organizar um evento filosófico, né, no Brasil hoje, porque os recursos são escassos e as demandas infinitas. Então, quero agradecer pela obtenção desse recurso, né, e pela possibilidade de estarmos aqui. Para mim também é um enorme prazer estar no Ceará novamente, e pela primeira vez em Juazeiro do Norte. Espero que não seja a última. Tive a oportunidade de estar na UEC, em Fortaleza, né, a convite da Cristiane Marinho, que aqui está, da Roberta Damasceno, que aqui está, e de outros colegas, em outra oportunidade, e dizer que é sempre bom voltar para o Ceará. Enfim, eu soube também que tem vários GPs, vários grupos de estudo que estão acontecendo neste momento, né? Os alunos que estão também ajudando na organização do evento. Então, eu acho que é um evento, em termos acadêmicos, muito produtivo. Eu não tinha dado o título à minha fala, e vou dá-lo agora, né? Eu intitulei minha fala Uma Biopolítica de Fronteiras, a Problemática das Migrações. É um desdobramento do meu atual projeto de pesquisa de produtividade no CNPq, aprovado no final do ano passado, e aqui então um primeiro resultado desse projeto. Eu vou me permitir ler vagarosamente meu texto, né? E depois espero ter algum espaço para um debate, enfim, para que nós possamos dialogar um pouco.
E quero dizer também que o tema desse projeto me surgiu na França, né, quando fui professor convidado no passado, quando não tinha nada para fazer lá, eu escrevi o projeto Produtividade, né? Mas também porque muitos eventos em torno dessa problemática ocorreram e estão ocorrendo atualmente em várias partes do mundo, né? E no Brasil, parece-me, salvo engano, que é uma problemática que está aí, né? Nós temos problemas relacionados hoje às migrações, tanto de brasileiros no exterior quanto de pessoas que vêm de fora, e eu não sei até que ponto a reflexão filosófica e especificamente Foucaultiana tem sido capaz de enfrentar, ou pelo menos tratar dessa questão, né, a partir de alguns desdobramentos conceituais. Bom, passo então a minha fala. Nos últimos anos, a objetivação negativa de fluxos migratórios massivos de países pobres em guerra civil em direção a países desenvolvidos tem provocado uma expressiva sensibilização política e importantes desdobramentos reflexivos no âmbito da filosofia política e social. Essa objetivação negativa, produzida continuamente pelos veículos de notícia e propalada pelos novos nacionalismos, entra em conflito direto com uma posição política assumida por vários países e cristalizada pelo direito internacional em relação aos grandes deslocamentos de povos sem pátria ocorridos ao longo do século XX. Após o fim dos grandes impérios otomano, belorrusso, austro-húngaro, no final da Primeira Guerra Mundial, e sua fragmentação em pequenas repúblicas, milhares de pessoas tornaram-se nômades e sem pátria, sem pertença a uma comunidade política. Isso nós podemos encontrar nos escritos da Hannah Arendt. Diante disso, em 51, a Convenção de Genebra publica o Estatuto do Refugiado, atribuído a qualquer pessoa que, cito, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país, de sua nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, em consequência de tais acontecimentos, não pode, ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele. Então, essa é a compreensão de uma pessoa na condição de refugiado. Essa convenção da ONU, que ainda hoje regula, em certo aspecto, as migrações entre diversos países, não inclui uma modalidade específica de imigrantes que se tornou massiva no final do século XX, mas sobretudo no século XXI, que eu decidi nomear os migrantes pobres, né, os migrantes miseráveis. Se o refugiado e o apátrida têm um estatuto definido, aqueles que fogem da miséria não possuem um estatuto político reconhecido internacionalmente. Quando o socorro emergencial lhes é proporcionado, ele é realizado muitas vezes por organizações humanitárias supranacionais ou religiosas, mas sem a permissão de residência provisória por parte do país de destino. Nesse sentido, causa enorme estupor a objetivação do migrante pobre como uma figura injuriosa e perigosa no imaginário simbólico de muitos países, como denota a designação le migrant nos países europeus de língua francesa. Se o refugiado e o apátrida têm uma representação política positiva, em contrapartida, o migrante pobre é constituído de adjetivações negativas. Todavia, essa distinção entre refugiado político e migrante pobre, ou se quiser, imigrante econômico, tem se desvanecido nos últimos anos, principalmente depois de 2015. Diante dos números expressivos de pedidos de refúgio por quem de direito e sua frequente negativa, presencia-se cada vez mais, por parte dos setores governamentais de regulações migratórias, a indiferenciação de tratamento entre o refugiado político e migrante econômico, sendo o primeiro normalmente reduzido às condições precárias de tratamento do segundo. Pessoas com direito ao estatuto de refugiado pelas razões
anteriormente elencadas na Convenção de Genebra, se somam aos pobres fugidos dos países destroçados pela fome e pelas guerras. Elas são impedidas de entrar em países que dão acesso à comunidade europeia, tais como a Hungria, a Turquia, a Grécia, ou de ultrapassar a fronteira entre México e Estados Unidos, ou ainda, quando as ultrapassam, não vão muito além, pois passam a viver num limbo jurídico, nos campos de detenção, e quando vivem no interior desses países, são segregados do convívio social em condições precárias, analogamente aos loucos e pobres do Hospital Geral dos séculos XVII e XVIII. Nesses casos, as fronteiras nem sempre são necessariamente geográficas, mas espaços no interior dos países nos quais os migrantes pobres são invisibilizados pelos demais, como na selva de Calais, la jungle de Calais, na França, onde precisam estar sempre em movimento de um lugar a outro para não criar raízes, ou nos containers no parque de Tempelhof, aeroporto de Berlim, criado em 1923 e ampliado posteriormente por Hitler, nos quais famílias inteiras vivem em condições indesejáveis. Os migrantes pobres têm sido objetivados como uma nova ameaça mundial que migra em zonas fronteiriças, ilhas ou florestas, portanto, em meios não claramente determináveis politicamente. Ao prestar-lhe socorro mínimo, quando é o caso, porém não a acolhida, prevista pela Declaração dos Direitos Humanos de 48, os países de destino deixam de tratar o estrangeiro como um hóspede, mesmo que provisório. Antes, ele passa a ser tipificado como inimigo número 1 da nação, clandestino, a ser mal recebido, ou até mesmo, em alguns casos, ou em muitos casos, banido. O atual fluxo de migrantes entre os países não deveria ser um problema político, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, em 89, da substituição das economias nacionais pelos processos de globalização da riqueza, dos intercâmbios culturais intensificados pela formação de grandes comunidades políticas e econômicas. A facilidade de locomoção, o estabelecimento de novos domicílios em diferentes países e as migrações intensas deveriam ser consideradas compatíveis com o fenômeno da globalização econômica e com os acordos políticos internacionais. Afinal, se grandes empresas multinacionais se deslocam para países menos desenvolvidos, levando consigo migrantes do seu país de origem, seria igualmente natural o fluxo reverso, pelo qual migrantes menos favorecidos pudessem igualmente exercer sua mão de obra em países mais desenvolvidos. Todavia, quando descemos do pedestal dos discursos em torno da globalização e das convenções multilaterais e nos deparamos com o tratamento dispensado aos migrantes pobres, aquilo que convencionalmente tem sido chamado de política migratória desanda em polícia migratória, ou seja, uma forma de controle administrativo, burocrático e punitivo tão intenso e agressivo que corrói o subsolo desses discursos e convenções. Sendo assim, nossa hipótese é que a objetivação negativa dos grandes fluxos desses migrantes pobres na atualidade é inapreensível por categorias tradicionais da filosofia política, tais como as de cidadão ou a de povo. Antes, ela poderia ser melhor situada a partir de sua assinalação biopolítica. Nesse sentido, é que as análises de Foucault a respeito da biopolítica, da governamentalidade e do neoliberalismo podem operar como uma caixa de ferramentas, para usar um termo clássico, em referência ao uso que Foucault faz do Nietzsche. Eu agora, fazendo uso do Foucault, usar esses termos como caixa de ferramentas para o diagnóstico dessa nova forma de objetivação que tentamos aqui problematizar. Na nova ordem mundial, em que o político tem como modelo a racionalidade econômica, não se governa um povo. Antes, regula-se o fluxo de populações em um meio vital, fazendo-as viver,
sempre que agreguem riqueza e capital humano ao país de destino, ou deixando-as morrer, quando sua improdutividade provoca uma suposta ameaça à dinâmica neoliberal constituída pelo tripé da produtividade, da concorrência e do empreendedorismo. Nesse ponto é que estabeleço uma conexão possível entre o governo dos grandes fluxos populacionais dos migrantes pobres e a ambivalência da sua gestão ou regulação pela racionalidade biopolítica. A globalização do fluxo das mercadorias, da informação e do capital humano tem se mostrado, portanto, inversamente proporcional à distribuição da riqueza para o número maior de populações do planeta. Em razão disso, milhões delas perderam seu direito mínimo aos bens econômicos, sociais e culturais, devido à concentração da riqueza e à tecnologização crescente dos processos de produção e serviços. Sem a possibilidade de acesso razoável ao trabalho, à educação e à saúde, ou forçadas a se deslocarem por causa da fome, a maioria dos migrantes não tem as qualificações econômicas suficientes para que seja aceita nos países desenvolvidos. Essas populações perderam a esperança de obter reconhecimento social pelas profissões e atividades que exerciam em seus países. Seus nomes foram apagados de suas comunidades porque estas já não existem. Perderam, enfim, a pertença a uma comunidade política, na qual, como lembra Arendt, seus discursos pudessem ser ouvidos e suas ações reconhecidas. Sem uma obra a partir da qual possam ser lembrados e desprovidos das instituições que em algum momento ajudaram a construir e a conservar, é a própria desconexão com o mundo que as leva a serem doravante meras vidas a migrar de um lugar a outro, constituindo-se talvez no maior resíduo negativo da biopolítica na época atual. Destituídos da mundanidade que caracteriza a durabilidade da sua obra e sem que seus discursos possam ser ouvidos, essas populações são apreendidas somente a partir da sua nudez abstrata, ou como conjunto biológico socialmente determinado, objeto de regulação e controle. E é sobre essa segunda apreensão que eu vou me deter, então, neste capítulo. Ou seja, não vou me deter exatamente na análise e na estratégia metodológica da Hannah Arendt, mas vou escolher, nesse caso, a estratégia do Michel Foucault. Quando designo os migrantes pobres pelo operador conceitual da população, estou me referindo, e essa é a minha hipótese, não sei se estou certo, estou errado, como pesquisador, eu acho que eu chegaria a algum lugar algum dia, mas como é uma hipótese de trabalho, eu considero que a configuração dessa população, ou desse tipo de migração no final do século XX e do século XXI, pode sim ser pensado como um novo objeto para a biopolítica, ou seja, algo que tem se tornado problemático para o pensamento no domínio da filosofia política e social. Esse objeto não é o inimigo interno à sociedade, ainda que muitas vezes ele seja associado ao louco ou ao delinquente. Ele tampouco é o inimigo externo ao Estado-nação, identificado ao soldado estrangeiro, quando este representa a ameaça à soberania política proporcionada por outro país. Ele é o migrante pobre em busca de sobrevivência econômica e pertença a alguma comunidade política. Por essa razão é que essa população demanda uma declinação da biopolítica como uma biopolítica de fronteiras, que é o título da minha fala, posto que o migrante pobre não pode ser totalmente reduzido ao inimigo interno, assim como não pode ser inteiramente designado como inimigo externo no sentido político clássico. Todavia, a matriz histórica que dá ensejo ao nascimento da ideia de inimigo social tem, curiosamente, uma relação muito próxima com a migração e a errância, embora estas não remetam diretamente ao estrangeiro,
como alguém que não pertence ou não tem permissão de residência em um Estado-nação. No curso de 73, A Sociedade Punitiva, Foucault enfatiza que no século XVII ocorreu a objetivação do errante pobre na figura do vagabundo, designado inicialmente como aquele que vaga de um lugar a outro e se furta ao pagamento dos devidos impostos ao poder político. Este indivíduo que vaga sem residência fixa será considerado, mais tarde, a matriz da formação da ideia de alma criminosa, praticamente no final do século XIX. Desde esse momento, a construção histórica do inimigo social é indissociável de um problema de ordem econômico. O vagabundo e a sua suscetibilidade ao roubo e à evasão tributária representam uma ameaça ao valor burguês da propriedade e ao poder soberano sustentado pelos impostos. No que concerne às migrações massivas do final do século XX, das primeiras 2 décadas do século XXI, observamos que, em grande parte, elas são decorrentes das políticas colonialistas dos Estados europeus em relação à África e à Ásia, e também das políticas imperialistas americanas no Oriente Médio e na América Latina. Elas são o efeito de um jogo de forças entre as grandes potências bélicas que disputam territórios, petróleo e outros recursos, estimulando nesses territórios estados de violência generalizados e recorrentes. Além da pauperização econômica e da desorganização política provocada por esses processos neocolonialistas e imperialistas, os migrantes pobres que provêm desses países afetados já não são representados como hóspedes, tendo sido tornados doravante hostis, e por isso reclusos em meios meramente vitais e juridicamente indiscerníveis, situados nem dentro nem fora das fronteiras políticas habituais. Diante desse diagnóstico do presente, convém saber então como opera a biopolítica em relação à população dos migrantes pobres. Passo então à ideia do reinvestimento da economia biopolítica. Procedo então ao exame da modalidade de gestão da vida da população constituída pelos migrantes pobres. E para isso, valho-me das principais contribuições de Foucault na segunda metade dos anos 70 e do século passado. Trago à baila alguns elementos genealógicos do imperativo moderno da biopolítica em face do poder soberano, com o intuito de saber até que ponto ele é suficiente para tratar do governo dessa população específica. Como podemos ler no primeiro volume de História da Sexualidade, 76, o poder soberano clássico, ele não é substituído pela biopolítica moderna, mas recoberto por ela, dando a entender que entre uma e outra época, entre um e outro espaço de saber, não temos simplesmente ruptura, mas permanências e reconfigurações, continuidades e descontinuidades, superposições e transformações, jamais linearidades e teleologias. A cada camada histórica, estamos diante de um reinvestimento de camadas anteriores, e é esse reinvestimento que constitui a novidade. Como aponta também, no curso do mesmo ano, é preciso defender a sociedade, diz Foucault, o fazer viver e deixar morrer, operado pela biopolítica moderna, completa o fazer morrer e deixar viver do poder soberano. Completa em que sentido? Completa no sentido de que o atravessa e o modifica. Estamos aí, né, na estratégia metodológica genuína, né, do Michel Foucault, que começa nos anos 60 e continua nos anos 70. Ora, a nova camada discursiva e não discursiva, que segue aquela iniciada na segunda metade do século XVIII e que entra em crise na segunda metade do século XX, a meu ver, não pode ser igualmente pensada em termos de substituição, mas de reinvestimento do poder. Assim, o fazer viver e deixar morrer, ele continua operante, mas até que ponto esse imperativo pode ser reinvestido e reconfigurado, principalmente quando a população, como novo objeto de sua preocupação,
é constituída pelos migrantes pobres? Como a biopolítica não é um conceito totalmente definido e delimitado em Foucault, mas um conceito aberto, minha hipótese é que seu imperativo pode ser reconfigurado em função da emergência de um novo objeto, e nesse caso, dessa nova população, né, a ser pensada. Na passagem antológica do livro de 76, quando Foucault inverte Aristóteles, ele escreve que o homem é um animal em cuja política sua vida de ser vivo está em questão. Todo mundo já leu essa passagem. A vida, objeto da biopolítica, é diferente da designação de Aristóteles, posto que, para esse último, a existência política se refere à vida qualificada e não à esfera do ciclo vital e das necessidades biológicas comuns a outros seres. Para isso, Aristóteles usa o termo zoe. No que concerne a biopolítica, tal como ela nasce a partir de meados do século XVIII, trata-se da vida tomada em sua determinação biológica, no sentido conjunto de espécie vivente. Assim, o bios em Aristóteles designa a existência política, enquanto que o bios moderno, que conforma o conceito biopolítica, não passa de uma gestão da vida que negligencia suas qualificações, ou, em outro termo, a torna governável e manipulável. O limiar da modernidade apontado por Foucault é biológico,